Se você está assistindo este vídeo, é porque Deus tem algo especial para revelar em sua vida hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário compartilhando como Deus tem trabalhado em sua vida. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e abençoa outros irmãos. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar com vocês uma revelação profunda sobre um tema que toca o coração de todo verdadeiro servo de Deus. Estamos falando sobre o que realmente acontece quando um escolhido do Senhor passa pela fornalha da provação. Este não é apenas um ensinamento teórico, mas uma realidade espiritual que cada um de nós, como filhos de Deus, experimentará em nossa jornada de fé. Desde o princípio dos tempos, o Senhor estabeleceu um padrão divino para aqueles que Ele chama para seus propósitos eternos. Não existe um único servo de Deus, mencionado nas Escrituras, que não tenha passado pelo processo de refinamento através das provações. Abraão foi provado quando Deus pediu seu filho Isaque. Jó perdeu tudo que tinha, mas permaneceu fiel. José foi vendido como escravo e posteriormente preso injustamente. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Davi enfrentou o gigante Golias e depois fugiu por anos de Saul. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o próprio Jesus, o Filho amado de Deus, não escapou das provações mais intensas que um ser humano poderia suportar. Mas por que Deus permite que seus escolhidos passem por tais dificuldades? A resposta está na natureza do próprio caráter de Deus e em seus propósitos eternos para nossas vidas. Quando Deus escolhe alguém, não é apenas para uma vida de conforto e facilidades. Ele nos escolhe para sermos instrumentos de sua glória, portadores de sua luz em um mundo de trevas. E para isso precisamos ser moldados, refinados e preparados. O primeiro aspecto fundamental que acontece quando um escolhido de Deus é provado é o desenvolvimento da fé genuína. A fé não cresce na zona de conforto, mas sim quando é desafiada, testada e esticada, além de seus limites aparentes. Quando Abraão recebeu a ordem para sacrificar Isaque, sua fé foi levada ao extremo. Ele teve que escolher entre confiar completamente em Deus ou questionar suas promessas. Aquela provação não estava ali para destruir Abraão, mas para revelar e desenvolver uma fé tão sólida que se tornaria o padrão para todas as gerações futuras. Da mesma forma, quando passamos por provações, nossa fé deixa de ser apenas uma crença intelectual e se transforma em uma experiência viva e real. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está indo bem, quando temos saúde, dinheiro no banco e relacionamentos harmoniosos. Mas quando a tempestade chega, quando as circunstâncias se tornam adversas, é aí que descobrimos se nossa fé é genuína ou superficial. Durante as provações, os escolhidos de Deus experimentam uma intimidade com o Senhor que não seria possível em circunstâncias normais. É nos vales mais profundos que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É nos momentos de maior fraqueza que experimentamos sua força de forma mais intensa. É quando estamos no limite de nossas forças que descobrimos que Ele é realmente suficiente para nós. Jó, em meio ao seu sofrimento intenso, fez uma declaração que revela essa intimidade desenvolvida através da provação. Com os ouvidos, eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Antes da provação, Jó conhecia Deus por ouvir dizer. Depois da provação, ele teve um encontro pessoal e transformador com o Senhor. Essa é a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus pessoalmente. Outro aspecto crucial do que acontece quando um escolhido é provado é o desenvolvimento do caráter cristão. Deus não está interessado apenas no que fazemos para
Ele, mas especialmente no que nos tornamos através do processo. O caráter não se desenvolve através de sermões ou estudos bíblicos apenas, embora esses sejam importantes. O caráter se desenvolve através das escolhas que fazemos quando estamos sob pressão. Quando José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão, ele teve uma escolha a fazer. Poderia ter se revoltado contra Deus, questionado sua justiça, se tornado amargo e vingativo. Em vez disso, ele escolheu manter sua integridade, continuar servindo com excelência e confiar no tempo de Deus. Essa escolha, em meio à provação, desenvolveu nele um caráter que o preparou para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. As provações têm o poder de revelar e remover impurezas do nosso caráter, que talvez nem soubéssemos que existiam. É como o processo de refino do ouro, onde o metal precioso é submetido ao fogo intenso para que as impurezas venham à superfície e possam ser removidas. O resultado final é um ouro puro, valioso e belo. Durante as provações, muitas vezes descobrimos áreas de orgulho, autossuficiência, impaciência, falta de perdão ou outros aspectos do nosso caráter que precisam ser tratados. Deus usa essas situações não para nos humilhar, mas para nos purificar e nos tornar mais parecidos com Jesus. Um dos fenômenos mais extraordinários que ocorre quando um escolhido de Deus é provado é o desenvolvimento de uma compaixão profunda pelos outros. Aqueles que nunca passaram por dificuldades, muitas vezes, têm dificuldade para entender e consolar outros que estão sofrendo. Mas aqueles que foram refinados no fogo da adversidade desenvolvem um coração compassivo e uma capacidade única de ministrar cura e esperança aos feridos. Paulo escreveu, na segunda carta aos Coríntios, sobre como Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Essa é uma das razões pelas quais Deus permite que seus escolhidos passem por dificuldades. Não é apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para que se tornem instrumentos de cura na vida de outros. Quando alguém que passou por uma perda profunda consola outro que está passando pela mesma situação, há uma conexão e um entendimento que transcende palavras. Há uma credibilidade e uma autoridade espiritual que vem apenas através da experiência vivida. Deus usa nossas cicatrizes para curar as feridas de outros. Durante as provações, os escolhidos de Deus também experimentam revelações especiais da parte do Senhor. Muitas das maiores revelações bíblicas vieram durante períodos de dificuldade. João recebeu o Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Paulo teve suas mais profundas revelações durante seus sofrimentos. Davi escreveu muitos dos salmos mais poderosos durante seus períodos de fuga e perseguição. Existe algo sobre a pressão e a dificuldade que abre nossos corações espirituais para receber revelações mais profundas de Deus. Quando estamos confortáveis e autossuficientes, muitas vezes não sentimos a necessidade de buscar a Deus intensamente. Mas quando estamos desesperados, quando chegamos ao fim de nós mesmos, é aí que nossos ouvidos espirituais se abrem de uma forma especial. As provações também servem para confirmar nosso chamado e eleição. Quando passamos pelo fogo e permanecemos fiéis, isso confirma tanto para nós mesmos quanto para outros que realmente somos escolhidos de Deus. Não são as palavras que falamos ou os títulos que carregamos que confirmam nosso chamado, mas sim nossa resposta às adversidades. Muitas pessoas podem professar fé quando tudo está fácil, mas apenas os verdadeiros escolhidos permanecem firmes quando a tempestade vem. É por isso que Jesus falou sobre os dois tipos de terreno onde a semente é plantada.
Alguns recebem a palavra com alegria, mas quando vem a tribulação, logo se escandalizam. Outros, porém, recebem a palavra em boa terra e produzem fruto, mesmo em meio às dificuldades. Durante as provações, Deus também está preparando seus escolhidos para ministérios e responsabilidades maiores. Nenhum grande líder espiritual na Bíblia assumiu uma posição de autoridade sem antes passar por um processo de preparação através das dificuldades. Moisés passou 40 anos no deserto aprendendo dependência de Deus antes de liderar Israel. Davi enfrentou o urso, o leão e Golias antes de se tornar rei. Paulo passou tempo na Arábia sendo preparado por Deus antes de iniciar seu ministério apostólico. As provações nos ensinam lições que não podem ser aprendidas de nenhuma outra forma. Elas nos ensinam dependência total de Deus, humildade, paciência, perseverança e nos dão uma perspectiva eterna que não pode ser adquirida através de livros ou seminários. Quando Deus tem grandes planos para alguém, Ele investe tempo e cuidado no processo de preparação. É importante entender que nem toda dificuldade é uma provação de Deus. Algumas vezes enfrentamos consequências de nossas próprias escolhas, erradas, ataques diretos do inimigo ou simplesmente as consequências naturais de viver em um mundo caído. No entanto, mesmo nessas situações, Deus pode usar tudo para nosso bem se amarmos a Ele e formos chamados segundo seus propósitos. A diferença entre uma provação enviada por Deus e outras formas de dificuldade está no propósito e no resultado. As provações de Deus sempre têm um propósito específico de refinamento, crescimento e preparação. Elas podem ser dolorosas, mas nunca são destrutivas em sua natureza. Elas sempre produzem algo bom em nossas vidas quando respondemos adequadamente. Durante as provações, é comum que os escolhidos de Deus experimentem períodos de aparente silêncio divino. Isso não significa que Deus os abandonou ou que não se importa com seu sofrimento. Na verdade, esses períodos de silêncio fazem parte do processo de crescimento. É durante esses momentos que aprendemos a andar por fé e não por vista, a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos seus métodos. Jesus mesmo experimentou isso na cruz, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava carregando os pecados do mundo e experimentando a separação que isso causava. Mas Deus não o havia realmente abandonado. 3 dias depois, a ressurreição provou que Deus estava no controle o tempo todo. Quando passamos por esses períodos de aparente silêncio divino durante nossas provações, é importante lembrar que o silêncio não significa ausência. Deus pode estar trabalhando intensamente nos bastidores, preparando nossa libertação, enquanto nós não vemos nada acontecendo. É como uma mulher em trabalho de parto. Antes que o bebê apareça, há muito trabalho intenso acontecendo que não é visível externamente. As provações também nos ensinam sobre o tempo de Deus. Em nossa cultura de gratificação instantânea, queremos respostas rápidas e soluções imediatas. Mas Deus opera em uma dimensão temporal diferente. Para Ele, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Suas provações podem durar mais tempo do que gostaríamos, mas sempre duram exatamente o tempo necessário para alcançar seus propósitos em nossas vidas. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de ser exaltado. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Paulo teve que esperar anos antes de iniciar seu ministério apostólico. O tempo de preparação é sempre proporcional à grandeza do chamado e do propósito de Deus para nossas vidas. Durante as provações, os escolhidos de Deus frequentemente descobrem recursos espirituais que não sabiam que possuíam.
Descobrem uma força interior que vem do Espírito Santo, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Essas descobertas são tesouros espirituais que permanecerão conosco pelo resto de nossas vidas. É também durante as provações que aprendemos a diferença entre necessidades e desejos, entre o que é realmente importante e o que é superficial. Muitas vezes, Deus remove coisas de nossas vidas, não porque é cruel, mas porque elas estão impedindo nosso crescimento espiritual ou nos distraindo de seus propósitos maiores. As provações nos ensinam contentamento. Paulo aprendeu a se contentar em qualquer situação, seja na abundância ou na escassez. Esse tipo de contentamento não vem naturalmente, é desenvolvido através das experiências de vida, especialmente através das dificuldades. Quando aprendemos que nossa alegria e satisfação vêm de Deus e não das circunstâncias, desenvolvemos uma estabilidade emocional e espiritual que não pode ser abalada pelas tempestades da vida. Outro aspecto importante é que durante as provações, Deus muitas vezes remove relacionamentos tóxicos de nossas vidas e traz pessoas que realmente nos apoiarão em nossa jornada espiritual. Nem todos que estão conosco durante os bons tempos permanecerão durante as dificuldades. Mas aqueles que permanecem são os verdadeiros amigos, enviados por Deus para nos fortalecer e encorajar. As provações também revelam a realidade de nossa identidade em Cristo. Quando tudo mais é removido, posições, posses, relacionamentos, saúde, descobrimos quem realmente somos, independentemente dessas coisas externas. Descobrimos que nossa identidade não está no que fazemos ou temos, mas em quem somos em Cristo. É durante as provações que muitos escolhidos de Deus recebem suas maiores revelações sobre o amor incondicional do Pai. Quando estamos em nosso pior momento e ainda assim sentimos sua presença e amor, compreendemos de forma mais profunda que seu amor não depende de nosso desempenho. Ele nos ama não por causa do que fazemos, mas por causa de quem somos, seus filhos. As provações também nos preparam para sermos consoladores eficazes. Aqueles que nunca sofreram têm dificuldade para ministrar àqueles que estão sofrendo. Mas aqueles que foram quebrantados e restaurados por Deus têm uma unção especial para curar os quebrantados de coração. Durante o processo de provação, Deus está também desenvolvendo em nós uma perspectiva eterna. Começamos a ver as coisas da perspectiva do céu ao invés da perspectiva terrena. O que antes parecia extremamente importante pode se tornar insignificante, enquanto coisas que antes ignorávamos se tornam preciosas. As provações nos ensinam sobre a soberania de Deus de uma forma que a teologia sozinha não consegue ensinar. Quando vemos Deus trabalhar em situações impossíveis, quando experimentamos seus milagres em meio às dificuldades, quando vemos Ele transformar o mal em bem, desenvolvemos uma confiança inabalável em sua soberania. É importante notar que a resposta dos escolhidos durante as provações determina o resultado final. Podemos responder com amargura, revolta e incredulidade, o que prolongará e intensificará nosso sofrimento. Ou podemos responder com fé, submissão e confiança, permitindo que Deus complete sua obra em nossas vidas. A adoração em meio às provações tem um poder especial. Quando adoramos a Deus, não porque tudo está bem, mas apesar de tudo estar difícil, nossa adoração se torna um sacrifício que é extremamente precioso aos olhos de Deus. Foi quando Paulo e Silas adoraram na prisão que as portas se abriram sobrenaturalmente. As provações também nos ensinam sobre a importância da comunidade da fé. Durante os tempos difíceis, precisamos uns dos outros de uma forma especial.
Deus usa o corpo de Cristo para nos sustentar, encorajar e fortalecer durante nossas provações. Quando um escolhido de Deus sai de uma provação, ele nunca sai da mesma forma que entrou. Há sempre transformação, crescimento e uma nova dimensão de maturidade espiritual. Como uma borboleta que emerge do casulo, há uma beleza e uma capacidade de voar espiritualmente que não existia antes. As provações também preparam os escolhidos de Deus para serem instrumentos de libertação na vida de outros. Moisés teve que experimentar o deserto antes de liderar Israel para fora do Egito. José teve que passar pela prisão antes de salvar uma nação da fome. Nossa própria libertação muitas vezes está conectada com nossa capacidade futura de libertar outros. É através das provações que desenvolvemos uma oração mais poderosa. Quando oramos a partir de um coração que foi quebrantado e restaurado, nossas orações têm uma autoridade e uma unção especial. Aprendemos a orar não apenas com nossas mentes, mas com toda a nossa experiência de vida. As provações nos ensinam também sobre a temporalidade dos problemas e a eternidade das soluções de Deus. Paulo disse que nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória. Da perspectiva eterna, mesmo as maiores dificuldades desta vida são apenas momentâneas quando comparadas com a eternidade. Quando um escolhido de Deus emerge de uma provação, ele frequentemente descobre que Deus o preparou para um novo nível de ministério e influência. As provações não são apenas sobre crescimento pessoal, mas sobre preparação para serviço maior. Deus investe em nosso processo de refinamento porque tem planos maiores para nossas vidas. As cicatrizes deixadas pelas provações se tornam pontos de conexão com outros que estão passando por dificuldades similares. Nossas feridas curadas se tornam fonte de cura para outros. Nossos vales se tornam preparação para levar outros às montanhas. Por fim, é importante entender que as provações de Deus sempre têm um final. Elas não são eternas, mas temporárias. Há sempre um propósito, há sempre uma saída, há sempre uma recompensa esperando do outro lado. Deus nunca permitirá que sejamos provados além do que podemos suportar, e sempre providenciará uma saída. Que cada um de nós possa entender que quando Deus permite provações em nossas vidas, não é sinal de sua ausência, mas de sua presença especial. Não é sinal de que Ele não nos ama, mas de que nos ama tanto que está disposto a investir no processo doloroso de nos refinar para a sua glória. Que possamos responder às provações com fé, confiança e expectativa, sabendo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.